Portal Boca no Trombone está na reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa para falar sobre acessibilidade. Hoje nós estamos acompanhando a visita do secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o senhor Aldo Bondi, que está acompanhando e veio vistoriar as obras que o governo do estado, em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, estão realizando nos dois campi da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nós temos a honra de conversar com o senhor Aldo Bondi. Secretário, hoje uma visita técnica acompanhando esse investimento da ordem de 14,4 milhões de reais, que vai beneficiar não só os mais quase 200 alunos acadêmicos da universidade que têm algum tipo de necessidade especial, mas toda a comunidade que faz uso da universidade para suas mais diferentes áreas. Investimento importante do governo do estado que mostra a preocupação com essa população e demonstra também a preocupação com toda a comunidade que precisa desse tipo de investimento. Sem dúvida nenhuma. O que nós desejamos é uma sociedade cada vez mais inclusiva. E, obviamente, que a universidade é um espaço que deve estar na vanguarda deste processo. Então, a universidade inclusiva, plenamente inclusiva, passa não só por você criar mecanismos de acesso que sejam inclusivos, mas criar condições para que aqueles que acessaram a universidade e que têm necessidades especiais possam encontrar na instituição condições de se mover e participar plenamente da instituição com autonomia. Então, o investimento em acessibilidade é esta maneira de o Estado dizer que uma universidade inclusiva se constrói também com todas as condições de acessibilidade disponíveis, não só aos estudantes, mas à comunidade. Uma universidade inclusiva deve ser para toda a sociedade. É um investimento que nós destinamos recursos do Fundo de Ciência e Tecnologia. Inicialmente destinamos 3 milhões de reais a cada universidade e depois fizemos mais um edital de infraestrutura, no total 150 milhões de reais divididos entre as 7 universidades. A UEPG desses 150 milhões ficou com 17 milhões e 300 e fez a escolha de pegar aqueles 3 milhões iniciais de acessibilidade e acrescentar mais 11 milhões para investir plenamente no campus central e aqui em Uvaranas, para ter uma universidade plenamente acessível, sem dúvida nenhuma, uma escolha institucional bastante acertada. Agora a pergunta que é fundamental, depois de um dia de visitas, eu lhe pergunto, e aí, vistoriou, e o que o senhor viu, qual é a sua avaliação? O professor Miguel está aqui do nosso lado, nós vamos conversar com ele na sequência. Claro, a avaliação é sua, como secretário de Estado, aprova o trabalho que está sendo feito, a avaliação do seu trabalho, a avaliação do trabalho do professor Miguel e da sua equipe. Aprovação plena. Eu, inclusive, parabenizei a equipe, fiquei muito impressionado com o diagnóstico que a equipe construiu de todas as demandas de acessibilidade da universidade e como conseguiu gerar soluções criativas para assegurar a acessibilidade, inclusive no prédio antigo do Campo Central, o que é um desafio maior, e também aqui em Uvaranas com esse tamanho, esse campus expandido. Então, sem dúvida nenhuma, fiquei muito impressionado com o trabalho todo feito, com a clareza institucional de tudo que era necessário, né, e a possibilidade de tratar isso como um todo, né, fazer num pacote só todas essas obras um exemplo de bom aproveitamento do recurso destinado para investimentos na instituição. Secretário, se o senhor me permite, eu vou conversar com o reitor agora, mas eu já volto para fazer uma pergunta para o senhor. Reitor, nós vamos começar falando sobre o campus central, justamente sobre a parte externa, porque é essa obra que você que acompanha o portal Boca no Trombone provavelmente já percebeu. A calçada externa está passando por transformação e é disso que eu lhe pergunto, reitor. Claro, a universidade tem todo um trabalho acadêmico, científico, mas a comunidade percebe também essa transformação. Gostaria que o senhor pudesse falar sobre o relacionamento com a comunidade externa, claro, representado por essa obra. Esse relacionamento vai muito além do que aquela obra, mas a obra representa muito disso. Isso mesmo, Marcos. Eu acho que nós temos ali no Campo Central, é mais visível
que a universidade, na sua parte externa, ela também está acessível para o cidadão que passa, para a pessoa que frequenta aquele local, que vai ter condições de chegar aonde ele quer através de uma calçada que tem um piso podotátil que permite que ele tenha autonomia para se mover. A calçada segue todas as normas técnicas da ABNT, nós estamos fazendo tudo dentro das normas técnicas, e uma coisa que eu queria destacar é que todo o diagnóstico, como foi dito pelo professor Aldo Nelson Bona, e também todos os projetos foram feitos dentro da universidade, ou seja, foram feitos por professores e agentes universitários nas áreas de engenharia e arquitetura, que aprovaram em todas as instâncias esses projetos, fizeram as licitações e elas estão agora sendo executadas com bastante rapidez. Tanto é que se você der uma volta pelo nosso campus aqui, você vai ver que é obra para tudo quanto é lado. E essa é a minha segunda pergunta para o senhor, porque eu vou usar a obra de acessibilidade, inclusive a assessoria de comunicação, quero deixar aqui o registro do trabalho bem feito, porque nos pautou também sobre isso. Vou usar as obras de acessibilidade para falar de gestão. A sua gestão, o seu trabalho à frente da reitoria tem sido marcado por uma excelência na gestão, nos processos, no rito processual. Isso também exige muito do trabalho administrativo. Para o senhor que tem todo um trabalho acadêmico, não sei se seria uma surpresa, mas o senhor se autoavalia nesse processo de uma maneira muito positiva? Bem, eu primeiro acho que tudo que a gente faz tem que ter um componente chamado sorte. Eu tive a sorte de estar no momento em que a Secretaria de Estado estava sob o comando do professor Aldo, com recursos para que pudessem ser transferidos para a nossa instituição. Tive uma outra sorte também, de poder constituir uma equipe nova, jovem e muito comprometida com a universidade pública. Isso não sempre a gente consegue, eu tive essas duas sortes. Claro, o fator dedicação, o fator visionário de ter uma visão sobre a universidade ajuda muito. Nós, como professores, nós não fomos preparados para ser gestores. Então, de uma certa forma, quando um professor chega a um cargo de gestor, ele está chegando, digamos, num território que é um pouco estrangeiro. Nesse território estrangeiro, eu acho que eu consegui me sair razoavelmente bem dentro daquilo que se esperava da universidade, porque tive parceiros dentro da universidade, fora da universidade. Essa universidade ela tem o apoio de inúmeras instituições e o que eu tento fazer é honrar estes apoios e honrar o recurso público que vem para a nossa instituição. Que esse recurso público seja usufruído pelo maior número de pessoas da região dos Campos Gerais. Ok, obrigado, professor. E agora a última pergunta eu vou fazer para o secretário de Estado, justamente por conta da avaliação geral do governo. Vamos falar sobre ciência, tecnologia e ensino superior, mas na verdade fazendo uma avaliação de todo o governo. O governo, de um modo geral, está voando, como se diz nas palavras mais populares. Mas no que se diz respeito ao ensino superior, não se ouve mais falar, como no meu tempo, não sou tão antigo assim, mas no meu tempo as palavras eram até sucateamento do ensino público, greve para todo lado, não se tem mais notícia. As notícias são de investimento, novos recursos, licitações. Gostaria que o senhor pudesse falar sobre, como o próprio reitor disse, esse novo momento, essa nova onda que o ensino superior público do Paraná está passando. Sem dúvida nenhuma, um momento dos melhores da história, né? Eu sou professor universitário também, tenho 31 anos de vivência dentro da Universidade Pública Estadual do Paraná, fui reitor, né, de instituição, a Unicentro, sede Guarapuava, campus em Irati, e posso, ao longo desse tempo todo, dizer que nós nunca tivemos um momento tão positivo como o que nós estamos tendo agora no conjunto. Porque, com a orientação do nosso governador Ratinho Júnior, nós organizamos o sistema de financiamento das universidades. Hoje, cada universidade tem clareza de quais são os critérios utilizados para determinar qual é o montante de orçamento a que ela tem direito, e ela sabe que tem esse orçamento à sua disposição, consegue planejar o seu trabalho e executar este orçamento com autonomia. Eu estive
16 anos em reitoria da universidade, 8 anos como vice e 8 anos, quase 8, porque na reta final o governador me convidou para o governo, como reitor da universidade. Eu tenho afirmado por aí, fiz um pequeno balanço memorial. Durante esses 16 anos de reitoria, nós tivemos na Unicentro, conseguimos na Unicentro, captar entre recursos do governo estadual e do governo federal 22 milhões e meio de reais para investimento em 16 anos. Só este ano a UEPG está executando recursos da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia repassados à universidade, 20 milhões em investimentos. Em um único ano, quase a totalidade que a gente conseguiu em 16 anos na reitoria. Então, é um momento realmente que, com a visão estratégica da importância das nossas universidades para o Estado, as condições estão sendo dadas para que as universidades possam se modernizar, para que as universidades possam melhor atender a sociedade, prestar cada vez mais relevantes serviços ao seu entorno. Agora, também com muita cobrança, né? Os reitores sabem disso, nosso diálogo é muito franco, nós temos desafios a serem enfrentados, nós provocamos a superação desses desafios e nossas universidades têm respondido cada vez mais. A sociedade dos Campos Gerais tem percebido uma UEPG cada vez mais presente, cada vez mais comprometida em dar resultados, e isso em todas as nossas universidades. Nós temos o maior sistema estadual de ensino superior do país. São 7 universidades estaduais. Depois de nós, quem mais tem é a Bahia, com 4 universidades estaduais. Então veja a diferença. Quando a gente entrou no governo, o recurso disponível para programas e projetos de ciência e tecnologia era 70 milhões. No ano passado, nós executamos 541 milhões. Então, veja o salto como é expressivo. Além disso, para folha de pagamento e custeio das universidades, 1 bilhão e 900 era o investimento em 2019. Este ano chegaremos à casa dos 3,7 bilhões. Então, as condições estão sendo dadas, as universidades estão respondendo e certamente o Estado do Paraná, o país, ganha com tudo isso. Ok. Professor Miguel, não vou colocar o senhor em saia justa, mas então se tem 540 milhões para investimento, a UEPG recebeu 22, para o ano que vem a gente pode pleitear 50 milhões. Eu sou o Marco Silva, este é o portal Boca no Trombone e nós encerramos por aqui. Muito obrigado. Dá para pleitear, né?